Boa tarde, crianças. Boa tarde, famílias. Estamos iniciando mais uma semana com a graça de Deus. Espero que todos estejam muito bem, que nós tenhamos uma semana muito abençoada. Eu sou a professora Juliana, dou aula no segundo ano 4 e nesse bimestre farei a leitura e a explicação das atividades de matemática para vocês. Hoje nós iremos iniciar a apostila número 3, essa roxinha que você recebeu no seu kit, tá? Aqui na câmera às vezes não pega muito bem. Nós vamos iniciar a apostila número 3, tá? E nesse bimestre farei a leitura e a explicação de matemática. Hoje é segunda-feira, dia 2 de agosto de 2021. Então, conforme nosso combinado, coloque nome e data em todas as páginas que você trabalhar. O seu nome bem caprichado, bem bonito, e a data de hoje, dia 2 do mês 8, que é agosto de 2021. E hoje nós vamos trabalhar o capítulo 12, na página 85 da apostila 3, o 8 e o 5, e nós vamos falar sobre medidas de comprimento. Afinal, é importante a gente conhecer as medidas, né? Em alguns momentos, nós precisamos medir alguma coisa, um objeto, uma pessoa, e nós precisamos conhecer quais instrumentos nos proporciona essas medidas, né? Nos permite medir essas coisas, tá? Então, primeiro vamos começar com uma atividade divertida. Nesse espaço abaixo, nesse quadro aqui, tá? Abaixo, vamos desenhar o contorno de uma das mãos. Escolha aí, né? A mão direita ou esquerda. Provavelmente quem é destro vai desenhar a esquerda e quem é canhoto vai desenhar a direita. Abra bem a sua mão, coloque nesse espaço e contorne com o lápis. Lembre-se de abrir bem. Aí, vamos prosseguir no nosso exercício. Com base no desenho acima, ou seja, no desenho da sua mão que você fez, meça com uma régua em centímetros o comprimento aproximado do seu palmo. Calma aí que já a Pro vai explicar para vocês o que é centímetros, tá? Se for necessário, troque ideia com os colegas. Troque ideia aí na sua casa, então, tá? Você pode fazer o seguinte também, para fazer a próxima atividade. Pedir para papai ou para a mamãe, quem estiver te ajudando, desenhar numa folha à parte, a mão dele também, para que você possa comparar depois a medida das mãos, da sua e da mãe ou do pai, quem estiver te ajudando, né? Você vai comparar sua resposta com alguém da sua casa e vai responder aqui para mim. O meu palmo tem aproximadamente e o número que deu lá. Para medir o seu palmo, você vai colocar a régua assim, ó. Você vai pegar o final do seu dedinho, né? Aonde mede aqui a linha do final do seu dedinho e medir até o final do seu dedão. Certo? Então, do final do mindinho até o final do polegar, tá? E o número que estiver na régua, você vai colocar aqui para mim nesse espaço indicado, no número final. Vamos lá, então, para a página 86, que nós vamos falar sobre a régua, né? Como utilizar a régua e também aprender alguns outros instrumentos que eram utilizados para medir. Desde muito tempo, o ser humano tem utilizado partes do próprio corpo para medir comprimentos, por exemplo, o pé, o palmo, o passo, né? E a polegada, certo? Então, antes de existirem esses instrumentos que nós temos hoje, como a régua e a fita métrica, o ser humano já media as coisas, mas ele utilizava partes do corpo, como os pés, né? Media pé por pé, um pezinho na frente do outro, o palmo, um palmo do lado do outro, o passo, né? Caminhar, quantos passos tem nessa distância, né? E a polegada. Como o tamanho das partes do corpo varia de uma pessoa para outra, o mesmo comprimento pode apresentar diferentes medidas. Por quê?
As pessoas não têm tamanhos de partes do corpo iguais. As pessoas são de alturas diferentes, de tamanhos diferentes. Então, nem sempre aquela medida era precisa. Se eu medisse, por exemplo, um objeto com o tamanho do meu pé, e uma outra pessoa maior, com o pé maior, medisse também, a medida ia ser outra, né? Para mim, que tenho o pé pequeno, ia ser muitos pés para medir. Para a pessoa com o pé maior, ia ser menos pés para medir. Então, por isso, atualmente, para medir comprimentos, usamos instrumentos apropriados com medidas padronizadas, ou seja, essas medidas são exatamente iguais nesses instrumentos. Uma régua não vai ter uma medida diferente de outra régua, seja ela branca, rosa, azul. A régua é uma medida padronizada, então, como a régua. Aqui nós temos um exemplo de régua. A régua é um instrumento muito usado para medir pequenos comprimentos, né? Nós temos a régua escolar, por exemplo, que ela pode ter 15 ou 30 centímetros e serve para medir pequenos comprimentos, né? Coisas pequenas, utilizar no caderno também para fazer desenhos gráficos, para medir. Então, dá para medir pequenas coisas. E como utilizar a régua, né? Como saber? Então, para saber utilizar a régua, nós precisamos entender o centímetro. Observando a régua, podemos perceber que ela possui vários tracinhos e que alguns deles são numerados. Então, ela tem vários tracinhos, uns grandes, outros pequeninos e uns médios. Nos grandes, nós temos os números, né? Estão numerados os tracinhos grandes. Cada número desse equivale a 1 centímetro, certo? 1 centímetro. Então, se você medir o espaço entre um número e outro, sempre vai ter o mesmo tamanho, a mesma medida. Essa régua, por exemplo, aqui mostra que ela vai até o número 15. Então, aqui nesse espaço, nós temos 15 centímetros. Na régua, a distância que vai de um número até o seu vizinho é sempre a mesma. Essa distância representa 1 centímetro, ou seja, 1 cm. cm é a sigla que nós utilizamos, né, uma abreviação, quando a gente diminui a palavra para escrever centímetros. Então, em matemática, quando nós vamos escrever centímetros, nós podemos colocar cm. Observe o comprimento dos seguintes objetos. Então, vamos fazer aqui os exemplos, né? Umas comparações. O comprimento do lápis é 11 centímetros, ou 11 cm. Note que o lápis está bem posicionado no primeiro traço grande. O lápis está bem posicionado no primeiro traço grande. E que ao final do lápis, bem lá na sua pontinha, está posicionado no número 11. Desculpem, a câmera caiu aqui um pouquinho, tá? A pontinha do lápis está posicionado no número 11. Então, esse lápis tem 11 centímetros. E essa caneta? A pontinha aqui, a bundinha da caneta, está posicionada no número 0 e o final no número 14. Então, ela possui 14 centímetros. O clipe está aqui do 0 ao 3. Então, este clipe tem 3 centímetros de comprimento. Agora você compreendeu como utilizar a régua. Volte lá e meça a sua mão. E vamos às nossas atividades para a sala. Carolina e Karina mediram o comprimento do tapete da cozinha utilizando os próprios pés. Essa é a Karina e essa é a Carolina. Carolina verificou que o comprimento do tapete era 11 pés. Essa aqui é a Carolina. Karina encontrou uma medida um pouco menor que 10 pés de comprimento para o tapete. Por que será? Note que a Karina e a Carolina têm tamanhos diferentes, né? Idades diferentes. Uma é maior, a outra menor.
Pode ser isso que aconteceu? Então, de acordo com as suas observações, vamos responder as perguntas. Na letra A, por que ocorreu essa diferença de medida no comprimento do tapete? Pense e responda. Na letra B, qual das meninas possui o maior pé? Na letra C, o que elas poderiam fazer para resolver essa questão sobre o comprimento do tapete? O que seria necessário para medir exatamente o comprimento do tapete? Será que nós poderíamos utilizar um instrumento aí com medidas padronizadas, com medidas exatas? Pense e responda. E vamos à página 89. Na página 89, algumas atividades deverão ser modificadas, adaptadas para fazer em casa, tá? Atividade número 2. Juliana e Felipe utilizaram os próprios passos, aí não são pés. Pés, quando mede com os pés, é um pezinho na frente do outro, bem juntinho. Quando medimos em passos, a gente caminha num passo normal para medir quantos passos. Então, eles mediram em passos à frente do terreno da casa onde moram. Observe as informações na tabela abaixo e responda as questões. Então, na tabela abaixo, nós temos o nome dos participantes, que é a Juliana e o Felipe, e quantos passos da frente do terreno, né? Quantos passos eles utilizaram para medir a frente do terreno. A Juliana utilizou 25 passos. O Felipe, 28 passos. Assim como na atividade anterior, note que Juliana e Felipe têm tamanhos diferentes, idade diferente. Provavelmente, né, os passos também serão de tamanhos diferentes. Então, de acordo com seu pensamento, observações, vamos responder. Na letra A, quem possui o maior passo? Quem é, Juliana ou Felipe? Se eles fossem medir a lateral do terreno, qual das crianças daria mais passos? Por quê? Eles mediram a frente, né? Um possui passo maior, outro menor. Então, se fossem medir a lateral, quem teria que dar mais passos para medir? No número 3, nessa atividade nós vamos adaptar para casa, tá? Então, tudo que está falando que é para você medir na escola, você vai adaptar num objeto da sua casa. Então, primeiro, nós vamos, né, no número 3, nós vamos criar uma unidade de medida de comprimento. Então, você vai criar a sua unidade de medida. Para isso, recorte aí uma tira de papel com o comprimento que você preferir, tá? Então, pega uma folha de sulfite ou uma folha de caderno e você vai retirar uma tira dessa folha, tá? Uma tira reta dessa folha. Pode ser com a tesoura ou com a régua, recortar com a régua. Com essa tira, você vai usar aí, aqui onde fala a carteira, a mesa da sua casa. Pegue o lado maior da sua mesa e meça quantas tiras você precisa para ter o tamanho total da mesa. Coloca a tira, vê a medida, né? Ó, até onde foi, coloca ela bem lá naquele lugarzinho e vai medindo e vai responder quantas tiras foi para você medir a mesa da sua casa. Meça também a largura da porta da sua casa. Quantas tiras vão para medir a largura da porta da sua casa? A largura é assim, na horizontal, tá? Não é a altura é na vertical. Então, a gente não quer saber a altura, nós queremos saber a largura da porta, na horizontal. Na letra C, meça o lado mais comprido da sala da sua casa. Quem não tem sala, apenas quarto, cozinha, pode escolher um dos cômodos da casa e medir o lado mais comprido desse cômodo, naquela tira de papel. E anote aqui para mim quantas tiras. Por exemplo, foi 30 tiras para mim medir, Pro. Então, você vai escrever 30 tiras, tá? Essa atividade, que é a última atividade de hoje, não será possível realizarmos, porque nós não estamos na escola e não temos como comparar as medidas de um aluno para o outro, tá? Então, você vai apenas medir aí o que foi pedido na sua casa e anotar.
certinho? Façam atividades com capricho. Essa foi a nossa aula de matemática de hoje. Eu aguardo o retorno das atividades. Vocês também podem postar na plataforma ou enviar no WhatsApp para a sua professora. Não deixe as atividades acumularem, certinho? Beijo para vocês e até a próxima. Tchau, tchau, crianças!